Olha, eu sou de origem de imigrantes italianos muito pobres e que nos primórdios, quando começou a imigração italiana com a guerra de Trípoli, meus avós mudaram-se para Taquaritinga e lá derrubaram matas, formaram pequenas lavouras de café e posteriormente meu avô morreu e a minha avó com meu pai, que na época era neto, como era moço, conseguiram construir uma pequena fazendola em Taquaritinga. Mas com a derrota do café de 29, que abalou o mundo inteiro, perderam tudo. Todos os Spinardes e os italianos que tinham vindo da Itália perderam tudo. Nós fomos então não eram bem colonos, nós éramos meieiros de café já em São Lourenço do Turvo. Foi aí que eu me dei como gente, que eu me lembro, que eu começo agora a me lembrar da minha infância. Eu tenho uma história no meu livro muito engraçada que começa aos 3 anos e meio de idade. Mas não vamos alongar-nos muito, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. De passo em passo, de lavoura em lavoura, viemos parar em Marília, também tocando café de meia. Com muito sacrifício, eu era moleque, manejar uma enxada pesada daquela maneira. E de Marília, nós mudamos para Tupã, onde fomos tocar café, lavoura de algodão. Nessa época eu já era mocinho não, era, sim, mocinho de uns 13, 14 anos. Mas eu tenho uma história mais interessante para contar, porque desde criança, desde menino, eu não tive escola. Nessa ocasião não existiam escolas no interior. Eu aprendi alguma coisa, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, vendo meu pai acertar conta com as pessoas, com os empregados, e vendo ele ler o jornal, o Fanfula, porque ele lia em voz alta para que toda a família ouvisse. Depois esse jornal era passado para os outros italianos e assim por diante. E quando eu percebi, eu sabia ler, sabia escrever, sabia fazer as continhas, etc. Né? Não cursei, não havia, como eu já disse, não tinha escola. Mas eu tinha vocação de ser alguma coisa na vida. Eu não queria ser roceiro, eu não queria ser enxadeiro. Eu tinha uma vocação de ser alguma coisa na vida, um escritor, um jornalista, um professor, alguma coisa melhor. Mas minha avó, que era a matriarca da família, que era o que mandava na família, dizia-me sempre assim: para puxar enxada não precisa ser doutor, você não precisa de escola, o teu pai te ensina, você já sabe ler, você já sabe escrever. Isso me repercutia, me magoava muito, me chateava. Até que um belo dia comecei a chorar e passava um grupinho de alunos na nossa fazendola, que iam estudar numa escolinha, e eu pedi: pai, mas me deixa estudar, deixa eu ir junto com essas crianças, olha que beleza. E ele se convenceu e me deixou ir para a escolinha. Minha professorinha saudosa, Rosinha. E eu frequentei a escola seguramente uns 6 ou 8 meses, um ano. E quando foi surpreendido pelo meu tio Berto, que falou: você já sabe demais, você não tem mais que ir mais na escola, e você agora vai fazer tijolos. Nós precisamos de um menino para fazer tijolos lá na olaria, e você sai da escola amanhã. Chorei muito, a minha professorinha chorou, todos os alunos que eram meus amiguinhos choraram, mas infelizmente eu tive que sair da escola. E ao passar na roça, me lembro agora, quando um dos rapazes que nós chamávamos de Palheta falou: ô Írio, você fugiu da escola? Eu falei: não, Palheta, eu saí da escola, meu tio Berto me tirou da escola. Ele me respondeu: me parece que essa pessoa era o Tomás Cursi.
Mas que pena esses italianos grossos, de rabo grosso, tirar uma criança dessa inteligência para puxar o rabo de uma enxada para o resto da vida, quando você podia ser alguma coisa na vida. E daí eu comecei a ensinar as criançadas do sítio, que eram todos analfabetos, todos burrinhos, não é? Todos ingênuos. E eu passei a montar escolinhas, a ensinar, e com isso ia aprendendo, aprendendo ensinando, que era o meu lema, aprender, ensinava. Posteriormente eu cresci mais, comecei a estudar música, trabalhava o dia inteiro na roça, cansado, e à noite pegava o meu violino e ia estudar música em Marília. Realmente, eu sonhava com grandeza, sonhava em cidade. A gente morava na roça, mas sonhava com cidade, sonhava inclusive como se fazia uma cidade, como seria fazer uma cidade. E desenhava os quarteirõezinhos, desenhava como era uma cidade. Quer dizer, eu tinha no subconsciente a ideia de formar um dia uma cidade. Foi quando nós mudamos então da roça para Tupã. Eu tocava violino, namorava minha mulher, a Ana, e numa festinha na roça, por coincidência, um dos carpinteiros de Tupã, meu saudoso amigo Olívio, tocava bandolim. E nós tínhamos uma orquestrinha. Eu tocava violino, meu irmão tocava violão, tínhamos mais alguns acompanhamentos com a bateria e um pandeiro. E o senhor Olívio disse: olha, vocês meninos da roça estão tocando melhor, mais afinado, mais compassado que os músicos de Tupã. E eu gostava que vocês fossem tocar em Tupã para mostrar para aquela gente que aqui no interior, aqui nesse fundão de mato, tem uma orquestra tão bem formada, melhor que os profissionais de Tupã. Aí o Olívio fez uma pausa e falou: você gostaria de aprender o ofício de carpinteiro? Eu falei: olha, seu Olívio, eu faço de tudo. Se eu ver fazer uma casa, eu faço outra igual na mesma hora. Eu já fiz tanta coisa aqui na roça, com pouca ferramenta, que se eu ver fazer uma casa, eu faço igual, eu faço melhor. Ou então vocês vão morar para Tupã. Você vai ser meu gerente de obras. Na realidade, eu aprendi o ofício numa semana, na outra semana eu já era carpinteiro, já fazia casas, e me tornei o chefe da carpintaria do seu Olívio. Posteriormente, o seu Olívio disse: olha, Olívio, você tem mais jeito de pegar serviços, mais jeito de empreitar casas do que eu. Você vai ficar na gerência e você me paga uma pequena comissão. Você é o dono da carpintaria. Foi daí que nasceu a grande iniciativa da minha vida. Eu passei a ser empreiteiro de obras. Nesse ínterim, constatei que Tupã não crescia. E a causa? Os poços eram muito fundos, muito caros, e ficavam mais caros que a própria casa. Foi quando eu engendrei de construir um sistema, naquele tempo inexistente ainda, não se falava em núcleo residencial. Hoje se fala, se constrói 500 casas em 6 meses. Mas naquele tempo, era no tempo da guerra, da Grande Guerra Mundial. Eu falei: se eu conseguisse construir um poço fundo e que me desse condições de ter um depósito de água, eu faria uma cidadezinha, uma vila. Foi onde surgiu então, mais tarde, Vila Vargas, que na ocasião era um empreendimento de grande vulto, porque são quase 300 casas construídas em menos de 6 meses. E quando eu acabei de construir a Vila Vargas, eu estava sentado num sábado no terraço da minha casa, já uma casa bem feita, uma das melhores de Tupã, com o dinheiro que eu estava ganhando em Dracena. Surgiu
o meu tio Virgílio Fioravante, posteriormente meu sócio, e que ficou admirado. Oi, Írio, o que você fez? Nossa Senhora, você fez um milagre, construiu uma vila, uma cidade em tão pouco tempo, com água encanada, com luz, com tudo. Eu falei, olha, me lembro dessa palavra que foi a palavra mestre. Eu falei, tio Virgílio, eu trabalhei 6 ou 7 meses, dia e noite, com 2 turmas, estou estafado, estou entregue, preciso descansar, que eu estou... Aí ele disse, realmente você está magro, você está esgotado. Eu disse, olha, eu perdi a noção da minha vida, da minha saúde, eu queria construir. Então ele disse, olha, você vai agora no Guarujá descansar uns dias, que eu tenho um parente lá que tem uma pensão, você passa lá uns dias, você faz, depois você volta. E foi onde nasceu a ideia da Dracena. Eu disse, olha tio, eu preciso me refazer porque eu estou com uma ideia fervilhando na minha cabeça. Eu preciso construir uma cidade. Não me basta a Vila Vargas, a experiência que eu adquiri na Vila Vargas, eu quero agora transportá-la para uma cidade. O Virgílio disse, Írio, mas nós temos um lugar excepcional na zona da mata, excepcional, perto da minha fazenda. Eu falei, eu conheço esse lugar, é as terras do Português de Araraquara, exatamente, as terras do Manuel Miguel do Nascimento. Lá é o lugar ideal para se construir uma cidade. É a bifurcação do Espigão, Peixe Feio, ponto privilegiado de toda aquela vasta região. Todas as cidades que nasceram posteriormente a Dracena, em toda aquela bacia, dependerão de Dracena, dependerão da cidade, da nova cidade. E a quem nós só temos Lucélia, que não vai nos fazer frente, nós vamos nos tornar a capital, fazer uma cidade que tornar a capital regional da Alta Paulista. Nós nos abraçamos, e eu disse, eu topo, ele disse, eu topo com você. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, tio. O dinheiro que eu ganhei na Vila Vargas é bastante. Mas para fazer uma cidade, nós temos que comprar as terras, abrir ruas, estrutura, infraestrutura, água, luz. Então meu tio disse, as terras eu as compro. Eu e o Florencio, que vai entrar de sócio comigo, nós compramos as terras do Português, cujas terras estão à venda, e compramos as terras. Não foi dado dinheiro nenhum de entrada, o Português aceitou títulos nossos, eu aceitei os títulos em nome da empresa, fundamos a empresa imobiliária Fioravante Spinar de Vendramin Limitada, e eu aceitei os títulos, e o Virgílio e o Florencio endossaram. O Vendramin nessa época ainda não tinha entrado na firma. E bem em frente ao escritório tinha um armazenzinho que chamavam de armazém de secos e molhados. E o Vendramin servia sardinhas fritas com cebola. E nós toda tarde íamos comer sardinha frita com cebola, com óleo de oliva, muito gostoso, na venda do Vendramin. E o Vendramin disse, olha, eu tenho um dinheirinho, eu gostava de entrar com vocês. Falei, olha, veja bem, a nossa firma já está praticamente formada, não é? Nós não precisamos de mais nada. Mas eu faço questão, depois, mais tarde, você me arranja uma colocação de corretora, alguma coisa, não é? E por conseguinte, eu consultei os Fioravantes, e falou, bom, deixa ele entrar, não tem problema nenhum. Ele entra com dinheirinho também, não era muito, mas ele entrou com um pouco de dinheiro. E foi assim que o João Vendramin acabou, nós aceitando o João Vendramin pela amizade que nós tínhamos adquirido durante as nossas comidas de sardinha na casa dele. Mas infelizmente o Vendramin pouco veio ajudar na firma, porque quando ele ficou morando em Tupã, com seus afazeres, sua venda. Posteriormente, ele resolveu mudar para Dracena. E eu dei a ele um cargo de inspetor de vendas. Mas ele não chegou a vender um lote, porque, infelizmente, um filho dele caiu no Rio Paraná, ele foi acudir o filho e morreu afogado junto com o filho. Dracena nasceu de uma
consequência. Havia nessa época o Oliveirinha, que morava em Marília, e fundou Pauliceia. E me entusiasmou, porque o Oliveirinha se dava comigo e dizia: eu estou ganhando 1 milhão. Naquele tempo 1 milhão era muito dinheiro. Estou ganhando 1 milhão lá em Pauliceia. Eu falei: puxa vida, eu que estou querendo fazer uma cidade, imagine só. Então nós, depois de adquiridas as terras, como nasceu a cidade? Para ganhar tempo, nós compramos as terras que em agosto, setembro, por aí, de 45. Mas eu queria aproveitar aquele ano, porque não podia perder mais um ano, devido à queimada da roça. Porque a roça, sabe, a mata tem que esperar 2 ou 3 meses para secar para poder queimar. Então arranjei uma turma de machadeiros e viemos aqui. Antes eu havia conhecido o local, examinado, sondado, e aqui era o lugar realmente melhor que podia ir na zona da mata, na Alta Paulista, e escolhemos Dracena. Enquanto que se derrubava a mata, para ganhar tempo, vamos derrubando a mata lá, um pedaço de mata onde será o centro da cidade. Nós instituímos um concurso para a escolha do nome. Quem ganhasse o nome que fosse escolhido, a pessoa ganharia um lote numa rua principal da cidade. E nesse inteirinho surgiram centenas de milhares de envelopes na minha caixa de correio lá em Tupã. E todos os sábados, então, à tarde, eu reunia uma comissão de umas 7, 8, 10 pessoas para nós lermos os nomes. E a maioria dos nomes eram Iriana. Eles associavam o nome de Írio e Ana. Mas eu não queria esse nome, nem a Ana queria esse nome. Nós queríamos um nome diferente. Até que um belo dia, ao abrirmos um envelope, estava lá uma mensagem do poeta Jacó Neto, que morava em Tupã, tinha vindo de São Paulo, tinha um colégio lá, e que fez uma história muito bonita, muito comprida, em que o Brasil se fazia representar aqui na América do Sul, esqueceu da bandeira, e o representante brasileiro viu em cima da mesa uma folhagem de Dracena, que era aquela folhagem verde, amarela. Então ele levantou, porque os outros países estavam escarnecendo Dracena, que não tinha levado a bandeira. O Brasil não tinha levado a bandeira. Ele levantou aquela folhagem e disse: vocês vão nas lojas, compram pano, mandam costurar e fazem suas bandeiras. O Brasil tem sua bandeira natural, que está aqui, as folhagens verde e amarela. Foi então onde todo mundo gritou: viva Dracena! E alguém lá no meio, não sei se foi o Jacó Neto, creio que foi o Jacó Neto, disse: a cidade milagre. Foi daí que nasceu essa expressão, cidade milagre. Viva Dracena! Dracena foi pronunciado o seu nome pela primeira vez, e a cidade milagre nasceu naquele mesmo dia. O dia 8 de dezembro foi escolhido realmente para ser o dia de padroeiro da cidade, para a cidade ser padroeira da cidade. Coincidência, nós estávamos derrubando a mata, e eu falei para o Antônio de Barros, que era o meu gerente: você abra a avenida principal, um pedaço, não era bem abertura, era uma estrada, e arranje ceradores portugueses, cera em madeira, vamos ver se você constrói tua casa, para nós inaugurarmos a tua casa e fundarmos a cidade no dia 8 de dezembro. Realmente ele trabalhou muito e conseguiu construir a casa, e que ficou pronta no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro, saí de Tupã, porque de Tupã aqui naquela ocasião gastava-se um dia e meio, até 2 dias. Dormia-se em Sumatra, hoje é Pacaembu, e depois vinha-se a Dracena. Mas nós saímos muito cedo, de madrugada, às 3 horas da manhã, e chegamos aqui em Dracena de tardezinha, umas 5 horas mais ou menos, eu, Guidonelli, mais um grupo de amigos, para fundar Dracena, para dizer aquela palavra que ficou na história: aqui, hoje está fundada Dracena. E aqui, onde hoje é a estação, o Jardim Central, em cima de um toco,
reuni o pessoal em volta de mim para fazer um discurso para declarar: e hoje está fundada a cidade de Dracena. Subi um toco, essa história eu conto até no meu livro. Mas a emoção era tanta que eu não conseguia falar. E uma ilusão, uma ilusória, um momento ilusório, eu passei a simbolizar, passei a ver em volta de mim uma cidade. Eu imaginava já uma cidade. E via aqueles tocos se mexendo, pareciam gente. E eu sentia atrás de mim, lá bem longe, um sino que tocava, bem distante. Vislumbrava, por isso que surgiu posteriormente o edifício 8 de dezembro. Um edifício alto, azulão, bonito. Em minha frente via um hotel, que é este hoje, né? E via a cidade formada. Eu via a cidade dos meus sonhos, já imaginada, já retratada no meu subconsciente, praticamente como ela é hoje. Eu só não vislumbrava grandes edifícios, mas vislumbrava alguns. Infelizmente a emoção foi tanta que eu tentei falar, não consegui, a voz não saía, pulei do toco e eu fui abraçado pelo Guidanelli, que eu, sentindo a minha emoção, se ajoelhou e disse: graças a Deus, Deus nos dê proteção, papai. Não soube falar mais nada. O Antônio de Barros, vendo a minha emoção, a minha comoção, que eu não conseguia falar, subiu no toco e disse essa expressão: povo de Dracena. Éramos naturalmente uns 10 ou 12, o povo de Dracena. No dia de hoje, em nome de Írio Spinardi, dou por fundada a cidade de Dracena. Na ocasião que nós fundamos Dracena, 27 outras cidades estavam surgindo na Alta Paulista. Eu não vou enumerá-las porque tomaria muito tempo, mas muitas delas desapareceram do mapa, hoje nem sabe-se a localização, até ninguém nem conhece o nome, e havia muita confusão no povo que vinha para o sertão, porque ele passava em Adamantina, passava em Lucélia, passava em Pacaembu, passava em Junquerópolis, Tupi já era velha, ia para Tupi, Ouro Verde, por aí afora, Metrópole, e fazia uma grande confusão. Então, não sabiam escolher qual seria a cidade que iria prosperar. Era uma tamanha confusão. Foi então onde que nós lançamos mão de toda a nossa inteligência, toda a nossa astúcia, todo o nosso dinheiro, que era ganho aqui, era empatado aqui, e começamos a construir desordenadamente, adoidadamente, começamos a construir, abrir ruas, construir esse hotel que hoje estamos falando, que foi palco de grandes encontros, no meio da mata recém-queimada, no meio dos tocos, indo buscar madeira em Lucélia, tijolos em Jaciporã, tijolos em Lucélia, até de Tupã, até de Veracruz vem a madeira para cá. Madeira, assoalho, foro, essas coisas. Comecei a construir usina elétrica, comecei a construir escolas, grupo escolar, aliás, escolinhas, depois, posteriormente, um clube, que era para... já iniciamos a construção da estação rodoviária, que posteriormente foi demolida, onde é o jardim hoje, o jardim Arthur Panhosi. E havia um método que eu ia dizer ontem, lá no meu discurso, eu esqueci. E eu dracenizava as pessoas que vinham a Dracena. Dracenizava. Isso era uma doença contagiosa que ela perdura até hoje. O Dracena é um dracenizado, porque é uma doença contagiosa. Eu conseguia contagiar um indivíduo de tanto que eu enchia ele, que aqui ia ser a grande cidade, a cidade da Alta Paulista. Nenhuma dessas 27 iam prosperar tanto como Dracena. Convencia o indivíduo a tal modo que ele acreditava, comprava o seu lote e posteriormente ele vinha construir sua casa ou a sua venda, como se chamava naquele tempo, de secos e molhados, ou o seu barzinho, ou a sua casa simplesmente para morar. Foi uma época terrível, até
que Dracena se consolidou como Dracena, como cidade próspera, como a cidade de maior progresso da Alta Paulista. Foi um esforço extraordinário, não saiu do nada, saiu de um trabalho árduo, de um trabalho e de gastos imensos. E ainda tem um pormenor muito importante para dizer, porque Junqueirópolis já estava criada, já era velha, e tinha a testa da Junqueirópolis os junqueiras, que eram os seus donos, gente rica, exportadores de café. E na minha frente, Tupi Paulista, Tupi chamava-se, cujos proprietários eram os Pisas, também gente rica, exportadores, importadores, eram gente rica. E eu aqui sozinho, mocinho, novo, casadinho de novo, aliás, mocinho, 30 e poucos anos, sozinho. Então eu tinha que engendrar astúcias para sorrateiramente ganhar a dianteira. Enquanto eles não tinham pressa e dormiam, eu trabalhava sorrateiramente, dia e noite, fazendo benefício. Quando eles acordavam, eu já estava aqui com a coisa pronta. Quando inventei de criar o município, que ainda não era condição, Dracena não tinha condição de criar o município, porque não tinha os requisitos necessários. Para tomar as assinaturas para o abaixo-assinado, nós andamos dias e noite aí procurando, todo mundo não entendeu, não deu as assinaturas. Então eu gritei para o Zé Mega, que era o meu fiscal, e o Ortolani, que era o meu mecânico, mas era o homem da minha confiança. Peguem as assinaturas, vão lá na Escolinha da Nega, mandem que todo mundo, os moleques, assinam aqui o nome. O Zé Mega saiu correndo, depois ele voltou, senhor, ainda não deu as 400. Falei, volta lá de novo e manda as crianças assinar o nome do pai, o nome da mãe, papapá. Assim nós completamos as assinaturas para criar o município de Dracena.